Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Nós iremos agora recapitular algumas coisas alguns conceitos matemáticos que nós construímos na última aula, dentre os quais nós iremos dar uma olhadinha no conceito de sequência. Na verdade, nós já construímos esse conceito de sequência e de limites de sequência, né? Então, assim, o que de fato são as sequências? Então, por exemplo, as sequências nós conhecemos elas, ou seja, nós somos familiarizados com boa parte das sequências desde a mais tenra idade, né? Desde o início do nosso estudo com os números naturais. Até os próprios números naturais são uma sequência que nós conhecemos, né? São uma sequência que nós conhecemos. Vou colocar aqui assim. São uma sequência que nós conhecemos. Mas temos outras sequências que também não são os números naturais. Nós temos, por exemplo, a sequência dos números pares, né? Sequência de números pares. Nós temos a sequência dos números ímpares, são sequências. Nós temos a sequência dos múltiplos, por exemplo, onde se cobrava a tabuada, pelo menos no meu tempo se fazia isso, essa memorização. Nós temos as sequências, né? Então, assim, o que é uma sequência? Nós construímos que uma sequência é uma função, não é? Que associa, por exemplo, cada número natural a um número dessa sequência. Então, essa sequência, primeiramente, dá para perceber que é uma enumeração, né? Ele é enumerável. Essa sequência ela é enumerável. Então, assim, nós escrevemos esse Fn, quando se trata de sequência, nós escrevemos assim AN, os termos da sequência, né? Então, nós temos, por exemplo, A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo, A4 é o quarto termo, e assim sucessivamente, né? Todas as sequências que nós conhecemos, nós temos nem sempre temos uma fórmula, mas temos uma lei de formação. Então, que fórmula é essa? Por exemplo, a sequência dos números naturais, nós temos, por exemplo, a gente tem, por exemplo, assim, o AN, o termo geral da sequência, é 1 mais N, né? Então, que esse N pode começar com 0, por exemplo, se a gente pedir para se ele começar do 0, se não, a gente pode colocar só o N, se ele não começar do 0, né? Melhor dizendo. A gente tem a sequência, por exemplo, dos números pares, é os números 2N, a fórmula, né? Dos números ímpares, 2N mais 1, né? Nós temos, por exemplo, a sequência Bn aqui, só para mudar essa N, nós temos, por exemplo, a sequência dos quadrados, n elevado ao quadrado, né? Mas temos sequências que não temos fórmulas conhecidas para elas. Por exemplo, nós temos a sequência dos números primos, né? Nós temos a sequência dos números primos, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Nós temos, por exemplo, a sequência das aproximações racionais de raiz de 2. Então, por exemplo, A1, 1,4, A2, 1,41, A3, 1,41, 4. Nós temos aqui, por exemplo, voltando a A4, 1,4142, A5, 1,41421, né? E aí 3 e assim sucessivamente. Então, assim, nós aproximamos essa ideia que diz que, por exemplo, quando a gente diz o π, número π é 3,14, na verdade é uma aproximação, né? Nós temos outras aproximações de π que se tornam ainda cada vez mais aproximado com esse número irracional e também transcendente. O que significa transcendente? Eu vou deixar curiosidade para vocês, tá certo? Para que vocês possam saber o que é deixar essa deixa aí para vocês, é uma deixa para que vocês possam pesquisar o que seria um número transcendente, o que seria um número algébrico, por exemplo, né? Mas aí nós entendemos, por exemplo, quando nós escrevemos assim, no termo da sequência entre essas chaves,
nós estamos dizendo quais são os valores da sequência. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma sequência de termo geral que ela é escrita dessa forma aqui, ó. Deixa eu passar para vocês. Menos 1, opa, menos 1 elevado a n. Então, aí, quais são os termos dessa, quais são quais são, por exemplo, os elementos dessa sequência, né? A1, A2, A3, A4. Então, a gente pode escrever assim, A1 sendo 1 sendo 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. E assim sucessivamente. Mas ela é uma sequência infinita, mas os valores dessa sequência são finitos, só tem 1 e menos 1, né? Então, olha só, pessoal, nós estávamos aqui tratando sobre o nosso probleminha, esse probleminha da gente aí, que se trata sobre a questão de sequências e séries de números, racionais, perdão, sequências de números reais, perdão, né? É o cansaço. Sequência de números reais, e nós nos deparamos, por exemplo, com os degraus da escada. Eu vou trocar aqui por essa cor que acho que é melhor. Os degraus da escada. E esses degraus da escada, por exemplo, eles estavam assim, ó. Um 13avos, 2 14avos, 3 15avos, 4 16avos, 5 17avos, né? E a gente queria saber primeiramente qual era o termo geral dessa sequência. A gente percebeu que a partir dessa sempre se soma 1. Sempre se soma 1. Então, se a gente diminuísse 1 de cada, só restaria quem? 0. Se a gente pudesse diminuir o 12, né? Se a gente tirasse 1 daqui e tirasse 1 daqui. Então, a gente começa a perceber que ela é da seguinte forma. Nós temos, por exemplo, n e 12 mais n, né? A gente percebe que ela é dessa forma, o termo geral da sequência, né? E a gente percebe que essa sequência está caminhando para um ponto, né? A gente percebe que essa sequência está caminhando para um ponto. Como assim um ponto, professor? A gente percebe que ela está dessa seguinte forma, olha só. A gente tem aqui, por exemplo, 1 sobre 13, aí o próximo, 2 sobre 14, o próximo, 3 sobre 15, aí o próximo. Se você dá uma olhadinha, se a gente fizer assim, escrever 1000 sobre 1012, e depois a gente escrever outro bem pertinho aqui, ó, por exemplo, 1 milhão sobre 1 milhão e 12, a gente percebe que ele está chegando bem pertinho do número 1. Então, nós dizemos que o limite dessa sequência n, é igual a 1 quando esse n ele tende a infinito. Ou seja, ele vai chegar, ele tende a 1. Ele está vindo para 1 esses termos. Ele nunca vai ser 1, mas ele vai se aproximar cada vez mais de 1. Então, por exemplo, a partir de e outra característica que a gente percebe é o seguinte, que a partir, por exemplo, deixa eu pegar aqui outra tinta. Isso aqui. Acho que é aqui. Aqui tá bom. Vamos ver se isso aqui dá certo. A gente percebe que, por exemplo, a partir desse daqui, o segundo termo da sequência, a partir dessa distância aqui, o segundo termo da sequência está mais perto de 1. A partir desse daqui, dessa outra distância aqui, é agora a partir do quarto termo da sequência. E aí nós temos o seguinte, né? Deixa eu apagar aqui para a gente entender melhor, vou apagar essa parte de cima, que nós construímos em sala de aula, o seguinte, que se eu tiver um número real a partir de dado qualquer número real que eu queira, sempre vai ter um n após ele, específico, um n após ele, que ele vai ficar pertinho de 1. Ele vai ficar mais pertinho de 1 quanto eu queira, né? Por exemplo, se eu tiver aqui a partir de n é igual a 1,
Aí o primeiro termo já está mais perto de 1 do que n, do que esse número real aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou agora denominar, vou desenhar de uma forma melhor aqui para a gente poder visualizar aqui em cima, tá? Então nós temos aqui eu vou pegar esse preto aqui. Então olha só, nós temos aqui o primeiro termo da sequência, 1 sobre 13, segundo termo 2 sobre 14, terceiro termo 3 sobre 15, né? Quarto termo 4 sobre 16, e esses termos eles vão chegando cada vez mais pertinho do outro e mais pertinho de 1, né? Mas ele nunca vai ser 1. Aí o que é que nós temos? Dado um número real que nós vamos chamar de epsilon, por quê? Porque ele vai ficando pequenininho. Na cultura matemática nós damos nomes de números racionais pequenininhos de epsilon, né? Então, dado um epsilon qualquer, sempre vou ter um n que depois ele vai ser tão pertinho de 1 quanto eu queira. Ou seja, vai ser menor do que esse epsilon. Ou seja, vamos dizer que a gente escolhe esse epsilon 1 aqui. Então, a partir do A2, de n igual a 2, ele fica mais perto de 1 do que epsilon. Se eu disser assim, ó, esse daqui, esse epsilon aqui, epsilon 2, por exemplo, epsilon k, tanto faz um epsilon qualquer, a partir de n igual a 4, essa sequência ela fica mais perto de 1 do que a epsilon. E se eu fizer um epsilon bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo, eu vou ter um n também, que esse n ele é tão grandão, mas tão grandão, mas ele vai ser bem pertinho de 1, cada vez mais pertinho de 1, mais do que eu queira. Então a gente tem que trabalhar com uma coisa que nós chamamos de intuição. Intuição é como se fosse você trabalhar com intuição, né? É como se fosse, por exemplo, deixa eu procurar uma palavra bacana. É uma compreensão imediata, é como se fosse um pressentimento, mas é como se fosse uma ideia que você está testando hipóteses, você está imaginando, né? São raciocínios que não são rigorosos, mas que apontam para uma determinada direção, né? E esses raciocínios que não são tão rigorosos, mas apontam, é que precedem a prova matemática. Porque muitas vezes nós temos a errada impressão que a matemática ela surge de uma hora para outra, e na verdade não é assim. Ela não surge de uma hora para outra. Uma pessoa não vai demonstrar um teorema de uma hora para outra. Ninguém vai pegar o teorema de Green, o teorema de Stokes, ninguém vai pegar o teorema de Rambanach, outros teoremas aí da análise funcional, da geometria riemanniana, lorentziana, sei lá, da teoria ergótica. Ninguém vai tirar assim, vai amanhecer num dia, salvo exceções em um quadrilhão, porque ninguém vai chegar assim de uma hora para outra e dizer, o teorema é esse, porque senão as pessoas elas dormiam e acordavam com a tese de doutorado para ser escrita, e na verdade não é assim, né? Porque o que é que acontece? O matemático ele faz intuição, ele faz rascunho, ele tenta um exemplo, tenta outro exemplo parecido, tenta outro, vê se dá certo, começa a generalizar para depois chegar lá. Então esse é nosso caso. Então, por exemplo, nós temos aqui a sequência do termo geral n sobre n mais 12, né? E a gente começa a entender o seguinte, que ela está pertinho de 1 quanto eu queira, né? Tão pertinho de 1 quanto eu queira. Mas como é que a gente tende a isso, né? Se a gente puder simplificar, por exemplo, uma intuição, uma forma de intuição. Eu vou dividir tudo aqui por n, isso aqui dá 1 sobre 12 sobre n. Isso aqui tendendo a infinito, sendo que esse n é natural, tá? Então, por isso que dá para dividir. Tendendo a infinito, isso aqui dá 1 sobre 1 mais 0, que dá igual a quanto? 1. A gente aplicou o conceito de limite de função, que a gente já conhecia, né? Mas se a gente não conhecer o conceito de limite de função, o que é que acontece? Vai dividindo, né? Você pode dividindo, eu fiz essas divisões aqui ainda agora. Olha, você vai fazendo divisão. Você faz essa divisão do primeiro termo, dá 1,769230
7, meia e assim infinitamente. Mas, por exemplo, se você pegar 1000, lá no n igual a 1000, né, nós temos que isso aqui ele vai para 0,9889429 e aí sucessivamente. Você dá para ver que esse número está chegando perto de 1. E se você for para 1 milhão dividido por 1 milhão mais 12, você vê que esse número aqui ele vai ser 0,19, outro 9, outro 9, outro 9, 8, 8. E aí, então ele vai chegando perto de quem? De 1. Isso é intuição. Aí como é que agora, a partir desta intuição, desta construção matemática, a gente vai agora provar matematicamente, né? Como é que a gente agora vai provar matematicamente? Aí a gente vai para a nossa definição. Então, o que é que acontece? Esse AN menos 1, o termo geral menos 1, ele tem que ser menor do que epsilon. Aí, vamos agora procurar quem é um N que satisfaz melhor essa condição. Então, você vai aqui, ó, coloca aqui a N menos 1. Isso é igual a quem? Quem é a N? É N mais N mais... Quer dizer, N sobre N mais 12 menos 1. Quando você vai simplificar isso aqui, fica dessa forma, né? Que aí fica menos 12 sobre N mais 12. Só que esse módulo, né, que é a distância desse número aqui até o zero, sendo que esse N aqui ele é natural, a gente não pode perder de vista a natureza das variáveis que a gente está trabalhando. Então, sendo que esse N aqui é natural, então, para ele sair positivo aqui, então, só tirar aqui o sinal, ele fica assim. Ou seja, agora a gente já tem uma característica, uma face, uma característica de um número que deveria estar aqui, que seja esse daqui, que ele fica melhor para nós escrevermos dessa forma. E aí fica 12 sobre N mais 12, né? Menos epsilon. Vamos agora simplificar isso aqui, isolar esse N, né, para saber qual a característica desse N. Então, nós temos epsilon vezes N mais 12. Né? Então, agora a gente tem 12 é menor do que epsilon vezes N mais epsilon vezes 12. Que a gente pode colocar aqui, por exemplo, da forma 12 menos epsilon 12 sobre epsilon vezes n, né? Que isso aqui é igual a 12 sobre epsilon menos epsilon 12 sobre epsilon, que é menor do que n. Simplificando isso aqui, tá? Fica dessa forma aqui. Então, eu cheguei nisso aqui. Então, o que é que significa isso, né? O que é que significa isso? Né? A gente vai apagar aqui e vai simplificar melhor para você o que é que significa esse termo aqui, essa expressão que nós encontramos. E aí uma pessoa que está demonstrando, ela precisa entender o que é que nós queríamos. Nós queríamos chegar em uma característica, né? Então, olha só. Então, 12, deixa eu só escrever aqui, tá? Ou seja, se a gente tiver um epsilon, aqui, por exemplo, lembrando que a gente partiu disso aqui e a gente chegou, por exemplo, nisso aqui, tá? Então, o que é que acontece? Se nós partirmos dessa ideia, se a gente tiver um epsilon, esse epsilon ser, a gente considerar um número aqui, a gente encontra um n que a partir desse n, essas coisinhas aqui, elas vão dar certo, tá certo? Ou seja, para nzinhos maiores que esse n, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ser satisfeito. Então, por exemplo, se nós pegássemos um epsilon igual a 1 sobre 10, por exemplo, então o que é que nós teríamos? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha no que é que a gente teria aqui, o que é que isso nos entregaria.
1 sobre 10 menos 12, que isso é igual a quanto? 1 sobre 10, 12 vezes 10 menos 12, que isso aqui é 120 menos 12, que isso é igual a 108. Então, assim, ó, se eu tiver um epsilon igual a 1 sobre 10, então, para os n's maiores que 108, o que é que eu vou ter? Para n's maiores que 108, ou seja, qual o n que seria maior que 108? 109, né? Então, o A109 em diante, menos 1, ele seria menor do que esse epsilon aqui. Né? Se você relembrar o que nós construímos geometricamente ainda agora, então o que é que acontece? Se eu tiver, por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o AN100. Esse aqui, vamos dizer que esse daqui é o 1 sobre 10, tá? 1 sobre 10 está aqui, o 1 está aqui lá longe. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, aqui é o 107, esse aqui é o AN, o 107. Aqui eu tenho o A108 da sequência. A partir do A109, a distância entre todos os números, 110, 111, 112, 113, vai ser menor, até 1 vai ser menor do que 1 sobre 10. Tá certo? Então, aí nós chegamos aqui a uma intuição, um exemplo da definição de limite. Então, como é que seria a definição de limite aqui? Pessoal, se você está acompanhando aqui, você não é da turma, né, que eu estou passando isso, estou passando rápido porque eu já construí com a turma direitinho, tá certo? Então, assim, ó, para não deixar o vídeo tão longo. Então, qual é para todo número epsilon maior do que 0 real, existe um n pertencente aos naturais, tal que para os n's a partir desse n, nós temos que a distância entre a n1 é tão pequena quanto se queira. Agora vamos fazer o seguinte, vamos agora generalizar, né? A distância até esse limite é tão pequena quanto se queira. Isso aqui é a definição de limite da sequência n é igual a L. Alguns ainda escrevem quando n tende a infinito, mas comumente em alguns livros não vem essa notação, só vem dessa seguinte forma mesmo. Essa aí é a definição de limites de sequência, tá bom, pessoal? Obrigado aí e até mais.